Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais à Viva no Senhor. E eu quero trazer nesta sexta-feira a última meditação sobre este texto que nos fala sobre quem é aquele que vem. E Apocalipse capítulo 5, João ele recebe uma visão de um livro com os selos da história, o livro da história da humanidade. E diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores. E eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, pode abrir o livro. Quando ninguém mais no céu ou sobre a terra podia fazê-lo, há um que pode. Aquele que disse: eu sozinho pisei o lagar. Somente ele é o Senhor da história e pode abrir o livro e desatar os selos. A salvação é total, é inteira e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Não traga um retalho ou trapo de sua justiça própria, que é como um trapo de imundícia diante dele. Aquele que se gloria, não glorie em si mesmo, mas glorie-se no Senhor. Não falem a respeito da sua própria bondade ou dos seus próprios esforços, por tudo está nele. Graças a Deus por isso, ele disse: eu sozinho pisei o lagar. E ele pôde fazê-lo sozinho. E ele fez sozinho. E o que ele fez? Ele conquistou os inimigos. Ele era o anjo que estava com a igreja, disse Estevão em seu grande sermão. Foi ele quem apareceu a Moisés na sarça ardente. Ele era o capitão das hostes do Senhor que apareceu a Josué fora de Jericó naquele momento de crise. Ele é o Senhor dos exércitos, o capitão do exército de Israel, a mesma pessoa. Poderíamos continuar através do Velho Testamento olhando para ele e considerando aquilo que ele fez. Todavia, vamos agora olhar para a cruz. O que aconteceu ali? Foi uma grande luta que estava se travando, uma grande batalha. Todos os poderes do inferno se levantaram contra ele. Mas isto foi o que aconteceu, como nos diz Colossenses 2,15. Ele despojou os principados, as potestades e os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo, isto é, em sua morte. Eles pensaram que tinham derrotado, tinham acabado com ele. Levantaram as suas últimas reservas e a luta foi travada. Mas ele conquistou a vitória. Ele os esmagou. Ele os expôs à vergonha pública, triunfando sobre ele, e os fez sozinho. Ninguém o ajudou. Ninguém poderia dar-lhe assistência. Ele, através da sua morte solidária, destruiu aquilo que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. Então, olhemos para ele, ali morrendo na cruz. Ele expira e seu corpo é tirado na cruz e colocado num túmulo. Então rola uma pedra sobre a entrada do túmulo e a selam. E os soldados são colocados de guarda. Ali está ele, acabado, mas espere um momento, o que é isso que eu estou vendo? Quem é este que eu vejo inesperadamente parado ali na praia de manhã, depois que Pedro e os outros tinham pescado a noite toda sem conseguir apanhar nada? Alguém está parado ali na praia. Quem é este? O túmulo já está vazio. Os crentes se reuniram num aposento fechado por causa do medo dos judeus.
De repente alguém está no meio dele. Quem é este? É a mesma pessoa. Foi este que triunfou sobre a morte e sobre a sepultura. Ele trouxe vida, imortalidade e luz. Ele pode olhar para a morte e a sepultura, e assim podemos nós dizer: aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Olhem, vocês, os santos, essa visão é gloriosa. Vejam um homem de dores agora voltando vitorioso da batalha. Todo o joelho diante dele se dobrará. Vocês ouviram? Olhem, vocês que são santos, ergam as suas cabeças e olhem para ele. Quem é este? Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ó gloriosa, real, eterna recepção no céu. Isto foi o que ele fez. Através da história da igreja, através dos séculos, ele tem feito a mesma coisa. Ele aparece, seus inimigos se espalham e a igreja continua reavivada. É isso que significa o avivamento. Tempo de refrigério da presença do Senhor. Esse é o significado de avivamento. A igreja recebe outro vislumbre da visão. A igreja o vê, e vendo ela pode sempre olhar para frente. Ele sempre pisa o lugar sozinho, naturalmente. Ele usa homens, porém, não devemos dar louvor aos homens, não importa quem sejam. Ele pisou o lagar sozinho. E quando ele se levanta, com cura em suas asas, o inimigo é derrotado e a igreja é novamente avivada. E sempre será ele, e ele sozinho. O avivamento é vê-lo em sua glória, é voltar-se para ele e orar com ele. Isso é avivamento. Muitos esperam por esse momento. Há um grande e poderoso dia por vir, um dia que em glória, em assombroso, qualquer coisa que mais assombroso de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Há um dia por vir quando haverá uma visão de um vindo nas nuvens do céu, cavalgando sobre ela, cercado por seus anjos, e os povos então clamarão: quem é este que vem? E a resposta é a mesma. É esta pessoa majestosa, gloriosa em sua aparência, marchando na grandeza da sua força. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, findo para a batalha final. A verdadeira derrota de tudo que pertence ao inferno. Está tudo ali, em Apocalipse 19. Está vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E é ele que regerá com vara de ferro, e é ele mesmo que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e ele vem para destruir para sempre cada inimigo e tudo que se opõe a ele. Como diz, eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, sim, todos os impérios deste mundo, todos os ismos, comunismos, materialismos, cienticismo e todo o resto. Como disse o apóstolo João, viu a todos. Seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta então foi presa, e com ela falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou aqueles que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no ardente lago do fogo de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Esta é a essência do cristianismo, e ele vai voltar. Não fique atemorizado por causa dos inimigos, pois ele os destruirá pela palavra da sua boca, pelo resplendor e pela glória da sua vinda. O Cristo, que veio como um bebê em Belém,
o carpinteiro, filho de Maria. Ele virá em sua glória em plena majestade, e o mundo inteiro, todo o olho verá, sim, até mesmo aqueles que o feriram e transpassaram. O Rei dos Reis, ele será coroado. A sua coroação está por vir e virá em breve. Então você, meu amado cristão, já bradou? Quem é este que fará tudo isso? É este quem te salvou. É este que te garante a eternidade, que é o Senhor da igreja. Nós sabemos a resposta. Ser um cidadão deste reino e pertencer a este Salvador. Que seja essa nossa esperança, que possamos olhar para aquele que já veio e para aquele que vem. E que isso possa ser um encorajamento para todos aqueles que têm buscado o avivamento. Que o Senhor abra os nossos olhos para que continuemos orando por um avivamento que está por vir. Que o Senhor os abençoe e os guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe você. E até segunda-feira, com uma nova série de devocionais chamado Gotas de Esperança. Terminamos aqui hoje nossa série de devocionais Aviva no Senhor. Agora, espere aquele que vem. Que Deus te abençoe e até lá.